primeira conferência de hoje, convidamos o professor Avelino Neto para apresentar os nossos convidados e mediar esse momento. Então, professor Avelino, uma boa mediação e um bom evento. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas novamente. É uma satisfação estar com vocês hoje para darmos início às conferências do dia com a conferência, mesa redonda, mais propriamente dizendo, Direito à Educação e Diversidade. Para isso, eu tenho a grata satisfação de convidar dois colegas que são referências para nós no Brasil, para quem estuda diversidade e educação. Com certeza já passou pelos nomes desses dois colegas que vão compor essa mesa hoje aqui conosco. São os professores Nilma Lino Gomes e Rogério Diniz Junqueira, a quem eu chamo de imediato para virem os dois à mesa. Uma salva de palmas para recebê-la. Vamos nos colocar conjuntamente. Fica à vontade, professora Nilma, Rogério. A professora Nilma Lino Gomes é doutora em Antropologia Social pela USP, professora titular emérita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela integra o corpo docente permanente da pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem interesse nas áreas de diversidade, cultura e educação, relações étnico-raciais e educação, formação de professores e diversidade étnico-racial, políticas educacionais, desigualdades sociais e raciais, movimentos sociais e educação, com ênfase especial na atuação do movimento negro brasileiro. Já Rogério Diniz Junqueira é pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, nosso conhecido INEP. Tem doutorado na área de Sociologia das Instituições Jurídicas e Políticas pelas Universidades de Milão e Macerata, na Itália. Dedica-se a pesquisas sobre educação, direitos humanos, política e discurso, com ênfase em direito à educação, direito à diferença, gênero, sexualidade, deficiência, racismo, acessibilidade e avaliações educacionais. Antes de dar início à fala dos dois colegas, gente, eu vou inclusive solicitar novamente a Rogério e Nilma, depois de devidamente apresentados, que a gente se coloque rapidamente nas cadeiras, porque nós vamos assistir a dois breves vídeos. Um vídeo, inicialmente, que se intitula Meu Fuá Tem Poder, e um outro vídeo, em seguida, se intitula Gravetos. Os dois juntos dão menos de 5 minutos, tá? Então, pedimos atenção aos vídeos e depois eu, Nilma e Rogério voltamos aqui ao palco. Esses estudantes cresceram. Foi dito para elas que elas eram feias, ou que elas eram a negação do bonito. E aqui a gente está dizendo de outra forma. A gente ressignificando o conceito na beleza e a importância do arte mesmo. De como a arte, um desfile que parecia ser simples, o quanto impactante isso foi. Eu tenho orgulho de ser negro e poder carregar comigo a ancestralidade e a cultura do meu povo. Ser afro-indígena, afro-amazônico, power quilombola é minha raiz. É a oportunidade de mostrar nossa beleza quando decidimos ser quem somos, corpos, LGBTs e pretos. Por isso eu não me calo diante dessa sociedade racista. Eu quero nascer desse desfile. Como mulher, como negra, como gorda. Aceita, meu amor. Estar nesta instituição, para mim, é abrir caminhos, perspectivas. Para minha mãe, por mim e por todas as outras mulheres pretas que virão. Meu nome é Larissa, eu tenho 20 anos e eu curso eventos no IFRN. Bem, meu nome é Caio Fernando Abreu, eu tenho 20 anos de idade e eu sou estudante do IFRN.
Com a família. Bem, um tanto quanto difícil usar essa palavra família, porque os meus laços familiares nunca foram tão estreitos, mas eu olho muito para minha casa e para minha convivência, porque, enfim, eu sou filho de uma família muito ausente, de um pai mais ausente ainda, mas eu tinha minha mãe, né? Ainda tenho. Na minha família, eu acho que nunca sofri nenhuma violência assim muito expressiva, se é que eu posso falar assim. Sempre tem aquela coisa, né, que dizem que a sua mãe vai desconfiar, porque sempre tem um jeitinho de ser. Sempre desconfiaram que eu gostava de meninas porque eu ficava fazendo comentários com qualquer mulher que aparecesse na televisão. Sempre elogiava as mulheres que eu achava bonitas. Enfim, nunca sofri nada muito simbólico, a não ser por um dia que uma tia minha, que é super religiosa, minha família não toda é muito religiosa, mas essa tia chegou na minha casa dizendo que precisava fazer uma oração por mim, para tirar um espírito maligno ou algo do tipo. E ela colocou a mão na minha cabeça e, enfim, passou uns 15 minutos falando um monte de coisa. No final ela perguntou, e aí, você se sente melhor agora? Eu falei que não, estava com dor de cabeça porque ela tinha apertado com muita força. Felizmente nunca passei por nada como, sei lá, ser expulsa de casa ou agressão física mesmo, mas eu sei que acontece com muita gente. É dia de caça aos gatos. Entre paredes hospitalares a moça magricela canta plantas e desenha com gravetos na areia um mapa obsceno da sua busca implacável. Por trás dela, silenciosamente, o doutor imóvel, muito limpo, pousa suas mãos imensas sobre os ombros de graveto. Ela se levanta impregnada, com um dorso cheio de mágoa, um olhar felino diante do algoz. Queria também aproveitar o momento agora para direcionar também uma pergunta. Como você se sente? Vou convidar novamente Rogério e Nilma para voltarem. Era só um trechinho, gente, só para deixar com vocês com gosto de quero mais. Quem quiser assistir ao vídeo completo do Meu Fato em Poder, ele está disponível no canal do IFPA, o Instituto Federal do Pará. E o vídeo completo do Gravetos está disponível no canal do Observatório da Diversidade no YouTube. E aqui eu agradeço a professora Natália Conceição, professora hoje do IFRN, mas que coordenou o trabalho de mestrado, orientou esse trabalho de mestrado, que deu origem ao curta Meu Fato em Poder, e a professora Sueli Souza, do Campus Natal Central do IFRN, com a Helena Capistrano, aluna do curso do Campus Natal Cidade Alta, que dirigiram o curta Gravetos. Nós vamos dar início agora à discussão nessa mesa de Direito à Educação e à Diversidade, e eu gostaria de, antes de passar a alguma questão para Rogério e para Nilma, de dizer que aqueles que tenham questões a serem colocadas, tanto para Nilma quanto para Rogério, podem, ao longo da conferência, ao longo da mesa redonda, se dirigir à professora Ádia, que está em algum lugar aqui do auditório, está aqui do lado, e vai com o microfone até vocês para que as questões sejam feitas. Tá? Vamos fazer uma primeira rodada de 2 questões com Rogério e Nilma, e depois já abrimos para o público. Tá bom? Contextualizando, então, essa discussão, nós temos aí, nos últimos 6 anos, uma série de ataques às políticas públicas de estruturação da diversidade na educação brasileira. Desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, pouco a pouco nós temos uma desestruturação de aparelhos governamentais voltados para a organização da diversidade, das políticas da diversidade na educação pública nacional. Além disso, nós tivemos a emergência de movimentos ultra-reacionários e conservadores, como Escola Sem Partido, que divulgam expressões tais como ideologia de gênero ou doutrinação nas escolas brasileiras, feitas por grupos de docentes ou servidores necessariamente comprometidos com a espécie de doutrinação dos estudantes. Não vou me deter sobre isso, porque Rogério certamente vai falar. Além disso, nós tivemos aí uma exclusão paulatina
de políticas que permitiam o acesso, permanência e sucesso, né, e êxito da população de pessoas com deficiência, jovens e adultos, quilombolas, sobretudo com a desestruturação da CECADI, né, que recentemente voltou a constar no organograma do Ministério da Educação. Nesse sentido, eu já gostaria de iniciar colocando uma questão à professora Nilma. A gente escuta falar muito nesses diálogos sobre educação e diversidade, sobre duas palavras que aparentemente são simples, mas que têm certas distinções, né? Que são as palavras diversidade e diferença. Professora Nilma, você podia falar um pouquinho para a gente sobre essas duas palavras, diversidade e diferença? Obrigado, novamente, seja bem-vinda. Obrigada, professora Avelino. Bom dia para todas as pessoas. Que bom dia fraquinho. Bom dia. Agora eu fiquei mais feliz. Eu quero agradecer aqui ao Instituto Federal pelo convite, ao Observatório, parabenizar pelo esse 4º simpósio, cumprimentar meu querido companheiro aqui, Rogério, de lutas, e dizer que eu estou muito feliz aqui com vocês, também agradecendo a toda a equipe em nome dos professores Breno e Luiz. Então, a pergunta, vamos lá, né? A gente tem um reloginho aqui, eu vou ficar de olho nele. A pergunta é complexa, eu vou fazer um panorama muito rápido, né? Então, eu anotei alguns pontos que eu acho que são importantes para nós pensarmos na educação. Eu estou com foco na educação. Então, eu acho que a questão da diversidade, da diferença, ela tem que ser olhada pela chave dos direitos. E é essa chave que eu quero olhar. Por quê? Porque nós teremos leituras muito conservadoras dessas duas dimensões, né? Que são mais do que ideias, mais do que conceito. Nós estamos falando da vida das pessoas, da nossa vida em sociedade, da nossa vida na política, na cultura. Então, eu não quero aqui dar esse foco universalizante, conservador, que é muito comum na educação e na sociedade. Eu quero pensar num outro prisma. E, primeiro, o que eu acho que a gente tem que entender é que na cultura, né, no acontecer humano, os sujeitos, nós hoje chamados, e nos chamamos de sujeitos sociais, mas as pessoas foram se desenvolver no campo da cultura. É próprio da cultura organizar, é próprio da cultura classificar, é próprio da cultura distinguir. Isso acontece desde que nós nos constituímos, né, nesse mundo, digamos assim. Mas não há problema nenhum, na minha perspectiva, de organizar, e você organiza muitas vezes pelas semelhanças, geralmente é por aí, né? Isso, você distingue aquilo que não é tão semelhante assim. E isso também acontece conosco, com as pessoas. Mas a grande questão que é trazida, então, para essa dimensão da diversidade e da diferença, na educação hoje, principalmente, é entender que, no contexto do acontecer humano, da história, das culturas, também nós constituímos relações de poder. E essas relações de poder é que vão conformando aquilo que é próprio da nossa própria organização em hierarquizações. Então, não é mais a questão de você organizar, classificar, distinguir, agrupar, mas é você olhar para as pessoas, olhar para os seres humanos, digamos assim, e hierarquizá-los em função disso que é próprio do nosso acontecer. E essa hierarquização, ela se dá porque a história é construída no contexto das relações de poder. Então, basta a gente pensar em toda a história da dominação no mundo, da relação do Ocidente com o Oriente, do Norte com o Sul, isso ao longo da nossa construção histórica, política, social no mundo, para entender que essas relações de poder, elas são relações de dominação. Então, é nesse contexto que grupos que detêm, né, o poder, seja econômico, seja político, seja o domínio expansionista, num contexto do capitalismo, que isso se agrava ainda mais, da lógica do mercado, no contexto do neoliberalismo, tudo isso que a gente pode olhar como algo muito fascinante, que é o contexto da construção das diferenças e da diversidade, tudo isso, então, vai ganhando aspectos que são aspectos padronizados, e esse padrão de
sujeito universal, o homem universal, não é isso? O branco universal. São grandes macroclassificações, digamos assim, que vão excluindo, retirando desse lugar de humanidade e do próprio lugar dos direitos ao longo da história, segmentos, coletivos, grupos que são considerados, são marcados como diferentes e logo inferiores, logo desiguais. Então, essa é uma construção histórica que, para nós entendermos na educação hoje, toda uma discussão sobre a construção das diferenças na sociedade, a luta por uma diversidade emancipatória, nós temos que considerar essas dimensões desse contexto de relações de poder que nós vivemos. E como todo contexto de relações de poder, você também tem a reação daqueles e daquelas que são subjugados, discriminados, excluídos, tirados do lugar de padrão, porque tem outros tipos de padrões de beleza, de referência, de raça, de gênero, de sexualidade. Tem outras formas de viver, melhor dizendo, do que padrão, de raça, gênero, sexualidade, portadores de deficiência, etc., etc. Os grupos, ao longo do processo histórico, vão se organizando. E aqui eu quero chamar a atenção do século XX. Do século XX para cá, e principalmente nos anos 80 e 90 do século XX para cá, em que a gente vai ter uma série de configurações no mundo de conflitos que acontecem, étnicos, imigração, conflitos raciais, conflitos em relação à questão de gênero e sexualidade, e também vamos tendo a reação e a organização dos sujeitos, então, que se aproximam em torno de suas identidades sociais, assim construídas, demarcando que essas identidades também, elas se constroem num contexto de reconhecimento das suas diferenças e das suas diferenças como direito, e lutam, então, para que essas diferenças, elas sejam reconhecidas e não somente reconhecidas. Elas tenham todo o estatuto de direito e de impacto sobre uma cidadania muito universalista, que muitas vezes nós falamos sobre ela, mas essa cidadania só cabe quem está no padrão hegemônico. Não cabe os outros grupos que se construíram justamente na luta contra esses padrões hegemônicos, porque eles invisibilizam, muitas vezes, omitem, muitas vezes, aquilo que socialmente foi se construindo como diferença. Então, as diferenças são construções. São construções. Nós construímos ao longo da sociedade. A sociedade constrói. E nós vamos nascendo já nesse reino de diferenças construídas e vamos aprendendo em sociedade, reproduzindo isso e muitas vezes construindo outras também, porque elas passam por experiências que são subjetivas, por experiências que são sociais, por experiências que são políticas, elas passam pela dimensão da subjetividade. Tudo isso vai conformando essa construção que nós podemos entender como diferenças. E isso tudo está dentro da escola. Então, o que eu quero chamar para a educação é de que as diferenças, elas são muito mais do que aquilo que eu vejo e que distingo a olho nu. Aquilo que me ensinaram como diferente. São muito mais do que isso, representam muito mais do que isso. E não são estáticas. Ao longo da humanidade também, do processo humano, do processo social, cultural, político, também outras diferenças vão sendo construídas. Isso é próprio do acontecer humano. Então, a escola, muito mais do que eu distinguir apenas, olha, é negro, é branco, é índio, é pessoa com deficiência, etc., eu tenho que entender que tem um mundo de complexidade nesse vivenciar essa diferença que eu nomeio em relação àquele sujeito que está na minha frente, que é uma estudante, que é um estudante, os familiares, eu mesmo, que também construo as diferenças, sou visto, muitas vezes, como diferente em vários aspectos na minha vida. E nisso, então, eu vou para a questão da diversidade. Então, se as diferenças são construídas nesse processo, em processos que não são apenas subjetivos, mas muitas vezes esses grupos que lutam pelo seu direito à diferença, eles me inspiram, eles são referências para mim, eles me fazem pensar que aquilo que a sociedade traz para mim como uma marca, muitas vezes negativa, da forma como eu me vejo e eu me identifico com determinados grupos, esses movimentos sociais, eles trazem para a gente uma referência muito importante de reconhecimento, de luta por direitos, de direito a ser diferente, em todos os espaços sociais. E tem pelo menos 3 movimentos dos anos 80 para cá, do século XX e XXI, que eu acho que são
ícones, digamos assim, nesse processo, que é o movimento feminista, é o movimento LGBTQIA+, é o movimento negro. Outros também. Mas eu digo principalmente esses porque eles enfrentam essas fronteiras de lutas e começam a chegar no Estado e a levar essa discussão, não somente do ponto de vista da vida cotidiana das pessoas, mas de que é necessário que o Estado democrático que nós queremos construir considere, aprenda e saia de um lugar da universalização e da neutralidade em relação ao sofrimento que muitos coletivos sociais vivem no seu cotidiano e sujeitos desses coletivos em função dessa construção social, política, cultural que nós acordamos na sociedade, que são as diferenças, né? Então, a diversidade, na minha perspectiva, ela caminha dessa mesma forma. Ela é uma construção. A diversidade não é um somatório. Negro mais índio, mais branco, mais mulher, mais LGBT, igual diversidade. Não é. Essa é uma leitura que ainda se faz sobre diversidade e ela é uma leitura que foi muito contestada e é muito contestada pelos movimentos sociais, por teóricos, por outras pessoas que compreendem a radicalidade e a complexidade do que isso significa para nós. Então, a diversidade, ela também, eu a entendo, e eu gosto de colocar o emancipatório junto, para falar que eu não estou falando da diversidade dos organismos internacionais, da diversidade vista como algo multicultural, a soma, o conjunto das culturas e das diferentes pessoas, etnias, etc. Na minha perspectiva, ela é uma construção social, cultural, histórica, política das diferenças. E das diferenças lidas dessa forma, como eu falei para vocês. Tratando, entendendo que diferença é muito mais do que a gente vê a olho nu, entendendo também que essa construção social, ela se dá nesse contexto das relações de poder, e entendendo que, nesse grande leque de uma diversidade emancipatória que os movimentos sociais trazem, as relações de poder, elas são indagadas, elas são questionadas. Então, eu, professora, nós, professores e professoras, temos que entender a complexidade dessas duas ideias, digamos assim, desses dois conceitos, hoje, no contexto em que nós vivemos, e indagar que, junto com a luta, e é por causa dessa luta, que a sociedade brasileira hoje, principalmente, ela tem que lidar muito mais e se posicionar diante de fenômenos perversos como o racismo, como o machismo, como a sociedade patriarcal, como a LGBTQIA+fobia, como o capacitismo, como a gordofobia, como o etarismo. Tudo isso que a gente às vezes fala assim, nossa, o que é isso? Como é que eu vou viver na sociedade com tudo isso? Como é que eu vou educar com tudo isso? Gente, tudo isso somos nós. Nós somos assim. Então, nós não podemos retirar das nossas estudantes, dos nossos estudantes também, o direito de viver essa complexidade. Então, na hora que eu penso um conteúdo, vamos pensar assim na escola, na época de educação básica, na hora que eu penso um conteúdo, um tema que eu tenho que trabalhar com os estudantes, hoje não dá mais, como eu aprendi no magistério, de que todos os estudantes têm que aprender aquilo nesse ponto. De que tem esse padrão, que todo mundo tem que chegar nesse padrão. Porque entender esse sujeito, entender esse estudante, compreender essa dimensão da diversidade, da diferença, nessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, implica que a minha organização didática, a minha organização curricular, a minha organização do dia a dia, eu tenho que pensar para quem eu estou construindo essa proposta didática. Quem são os meus estudantes, meu não, né? Quem são os estudantes e as estudantes que nós temos? Professor tem essa mania, né? Possessivo. Quem são? Quais as trajetórias? O que essas crianças, adolescentes, jovens e adultos e idosos trazem nesse contexto para que eu pense qual a melhor forma de aproximar esse conhecimento que eu sou responsável por socializá-lo com essas pessoas? Essas perguntas eu não me colocava antes, quando eu era professora da educação básica. Mas hoje, nós temos o dever político e ético de nos colocarmos essas questões. E isso, com certeza, vai mudar a forma como eu socializo o conhecimento dentro de sala de aula. Quer seja na educação básica, quer seja no ensino superior. Porque essa discussão não é só para a educação básica.
Essa discussão é para a sociedade de um modo geral e principalmente para a educação, porque é o lugar, escola, principalmente falando em educação escolar, onde as diferentes presenças, elas se encontram. Então, tem uma frase que na antropologia ficou muito gravada na minha cabeça, quando uma professora citava um antropólogo alemão que migrou para os Estados Unidos, que foi importante na questão do conceito da cultura, Franz Boas, e ela falava que ele dizia o seguinte: o olho que vê é o olho da tradição. Então, o que você vê, te ensinaram a ver assim, na sociedade, em família, onde você circula. Os preconceitos foram aprendidos e construídos. Então, nós, como educadoras e educadores, temos que ser, na minha opinião, os principais profissionais, as principais profissionais que têm essa dimensão, que têm esse conhecimento, que têm essa reflexão para que a gente organize as nossas práticas, porque as diferenças passam por nós e fazem parte de nós. E nós não podemos mais, gente, permitir que as pessoas passem por nós no campo da educação, seja na básica ou no superior, e se sintam maltratadas, discriminadas, ofendidas, humilhadas, silenciadas, omitidas nas suas diferenças. Acho que é um pouco por aí. Obrigado, professora Nilma. Muitas provocações desde já para nós, educadores e educadoras, né? Eu vou pegar uma das expressões que a professora Nilma utilizou, relações de poder, para passar a bola para o professor Rogério, para Rogério. E a gente viu aqui em algumas imagens, né, dos vídeos Meu Fato em Poder e Gravetos, exemplos práticos de como se dá esse processo que a professora Nilma mencionou, da produção da diferença, né? Hierarquização de corpos, de belezas, signos distintivos que o corpo é superfície deles, como o cabelo, né, das pessoas negras, processos de diferenciação. Dizendo em outra palavra, outra expressão, normalizações. Eu queria que o Rogério falasse um pouco para a gente como é que se dá, na perspectiva que ele apresenta, essa produção da diferença no ambiente escolar, no contexto educativo. Isso em 5 minutos, hein? Pensa. Bom dia a todas as pessoas. Eu queria dizer da minha alegria, do privilégio, né, de estar aqui em Natal mais uma vez. Queria de partilhar, como não vamos chamar de mesa, esse palco, não sei, não é o sofá da Hebe, mas vamos lá. Né, com o Avelino, Nilma, eu queria, né, isso é uma delícia. Eu queria também agradecer a organização, a generosidade do convite, né, agradecer, né, enfim, sem nomear todo mundo, mas vamos lá. A Karine, que nos buscou ontem no aeroporto, foi tão querida, tão especial, né, tão acolhedora. Breno, Luiz e Camila, enfim. Parafraseando bem mal o Caíme, né, toda vez que a gente tenta organizar uma reunião no trabalho com 20 pessoas, é uma trabalheira danada, um seminário, um congresso, um evento como esse, um simpósio. E quer me dizer, né, todo mundo gosta de acarajé, né, mas dá um trabalho fazer, né? E congresso é isso aí. Enfim, eu não sei se eu faço de conta que eu não ouvi a pergunta dele para tentar responder em 3 minutos, mas vamos lá. Bom, de todo modo, fica um pouco bem mais fácil depois da Nilma, né? Que chamou atenção para vários aspectos. E, em se tratando de um público, né, de profissionais da educação, eu queria chamar a atenção para uma coisa, quando a gente pensa, ele perguntou e já deu a resposta, tá? Porque ele perguntou como se dá esse processo de formação dessas diferenças, tal, e falou e normalização no final. É disso que se trata, né? O que é normalização? Né? Em poucas palavras, né, assim, no máximo que a gente pode fazer, eu diria o seguinte, né, lembrando, né, autores e autoras que vêm trabalhando com isso. A sociedade, nós estamos falando de um processo através do qual, né, as instituições, quem tem poder nessa sociedade, né, Nilma já chamava atenção para isto, e diferentes poderes, a escola tem o seu, hein? A igreja, os hospitais, as prisões, né? Enfim, na resistência aos movimentos sociais e assim por diante. Enfim, mas vamos falar no sentido mais cru do termo, então, de relações de poder. O que a gente tem são processos em que quem tem poder nessa sociedade elege arbitrariamente uma identidade, ou seja, tem poder para isto, né, para impor isto, né?
elege essa identidade, a naturaliza, a vende como natural, como coisas da natureza, como vontade de Deus e assim por diante, né? Isso é naturalização, eu volto a falar sobre isso, né, se for necessário. E hierarquiza todas as demais, para daí para baixo. Então, essa identidade se torna referência a partir da qual as outras são classificadas, hierarquizadas, marginalizadas, discriminadas, aí vai, humilhadas e assim. Ora, por que isso... Eu acho importante chamar a atenção sobre isso, porque primeiro a gente tende a achar, eu sou normal. Não, você, de perto ninguém é, né? A gente já sabe disso. Mas assim, você não é normal, você passou por um processo de normalização. Todo mundo, ok? Mas aí todo mundo, ninguém é... Sim, porque os processos de normalização, né, um processo de assujeitamento, eles têm seus limites, têm suas brechas, encontram resistências individuais, coletivas e assim por diante, né? Ainda bem. Agora, qual que é o meu problema quando a gente fala de normalização, muitas vezes quando a gente luta pelo direito a existir, por exemplo? Né? A gente diz assim, é normal ser assim. Né? A gente tenta buscar uma brechinha, né? um puxadinho nesse grande castelo da normalização, nesse grande edifício, bastante opressivo. Não sei se estou sendo suficientemente nítido, mas eu tentarei ser. Porque o processo de normalização, buscar simplesmente um espacinho no mundo entre os normais, tem um problema, que não existe processo de normalização sem classificação, sem hierarquização e sem margem, sem a produção da margem. O que se vende como virtuoso, bondoso e etc., ele precisa apontar alguém como pecaminoso, né? Diferente, inferior, né? A ser castigado. E ao castigá-lo, eu digo, está vendo? Ele merece fazer isso, e eu posso fazer isso porque eu sou diferente, eu sou superior a ele, eu sou virtuoso. Então esse é o problema que eu entendo, por exemplo, em uma parte, né, em alguns lugares, como a luta social se estrutura, buscando espaços entre os normais. Isso no movimento LGBT, não no movimento como um todo, mas a gente vai encontrar em diversas partes do mundo esse discurso bastante conservador. A ponto de, por exemplo, em muitos países do norte do planeta, o reconhecimento da orientação sexual e da identidade de gênero é usada para discriminar outros grupos estrangeiros, imigrantes que lá estão. Não é? Pensem e não é por acaso que muitos partidos de extrema-direita, aliás, em todos os partidos de extrema-direita europeia, todos eles têm um diretório LGBT. Aliás, nem tanto T, tá? Mas LG e B. Tá? Usando contra, é claro, esses imigrantes árabes são todos homofóbicos, a gente não pode tê-los aqui. Percebe o que eu quero dizer? Uma coisa complexa. Então a luta contra a homofobia é usada para alimentar o racismo. A gente não precisa seguir esse caminho. Percebem? A gente faz isso aqui? Faz. Não é? Agora, o que eu quero dizer, em poucas palavras, é que nem toda luta contra a homofobia necessariamente, né, se confronta com a heteronormatividade e com o sistema de classificação, mas pode simplesmente realimentá-lo, né, atualizá-lo com outras vestes. Vejam, por exemplo, o que Israel faz. Né? Vocês não podem apoiar esses terroristas palestinos. Nós, Israel, reconhecemos os direitos gays. Não é? Percebem? Esse é o discurso de Israel. Então a gente chama isso de pinkwashing. Né? Você pinta de cor de rosa, né, toda a ocupação israelense nos territórios palestinos. Percebe o que eu quero dizer? Então a coisa é bem mais complexa. A gente tem, se eu não ao me colocar numa luta contra a homofobia, se eu não lutar contra o racismo, eu estarei fazendo muito pouca coisa. Não é? Até porque, vejam só, exemplos bem fáceis. Nos Estados Unidos, o que era naturalizado? Que os homens negros são viris, né, violentos e estupradores, naturalmente. Não é? Então o que nós temos que fazer com nossas mulheres, além de matar esses homens, enforcá-los, etc., não é? Nós temos que trancafiar nossas mulheres em casa, para protegê-las desses homens estupradores. Então o racismo, não é, ali, não é, alimentava as relações de gênero opressivo, o patriarcado, né, desse homem branco sobre sua mulher branca. Aliás, isso aconteceu também no nazismo.
não é? Enquanto se perseguiam judeus, homossexuais, a lista é longa, não é? A mulher ariana alemã era transformada, né, na reprodutora da raça. Não é? Então, olhem só. Eu sou feminista, eu não me interesso sobre esse negócio de racismo, não sei o quê, eu vou lutar pelo direito das mulheres. Querida, se você não lutar também contra o racismo não vai alimentar o patriarcado, ou se você preferir as normas de gênero, ou as relações de gênero, do mesmo jeito. E vice-versa. Então nós temos que pensar nisso, né? O problema muitas vezes também, da maneira como a luta é estruturada em busca de recursos, né? Que cada um fica disputando quem tem a dor maior. Qual grupo sofre mais do que o outro? Né? Já vimos isso. Né? E aí a gente fica numa matemática moralista da dor, né? Como diz o Zizek. Né? Quem é que sofre mais? Quem é que sofre menos? Estão me acompanhando, gente? O que eu quero dizer? Para entendermos o que é naturalização, em poucas palavras, gente, quem tiver criança de 3 a 4 anos, até 5 anos de idade em casa, ou na vizinhança, sabe do que eu vou mencionar agora. A criança está na fase do porquê. Ela faz, em média, 400 perguntas por dia sobre o porquê. Na segunda pergunta, você já está em crise. Por quê? Porque você aprendeu a naturalizar. Ela está olhando esse mundo que é muito esquisito, né? Muito estranho, muito contraditório, cheio de hipocrisias, e ela pergunta, mas por que você pode fazer isso e não aquilo? Por que eu não posso cortar o cabelo e a Maria, né, filha da vizinha, pode? Aí a resposta, porque nós servimos a Deus nesta casa. Além de naturalizar, dizer que Deus é que quis que você ficasse com os cabelos longos, não é? Você está ensinando, inclusive, intolerância religiosa, né? Bem-vindo. A gente naturaliza. E naturaliza o tempo todo. Né? Naturalizar significa, né, fazer passar por natural o que na verdade é histórico, é social, é construído. Tá? Existe uma grande confusão produzida, né, em torno do conceito de construção social, né, dizendo que quem fala em construção social quer destruir a sociedade. Gente, que você pode então amanhecer de um jeito, né, a extrema-direita sempre estão dizendo, né, o movimento LGBT está dizendo que essa sexualidade é socialmente construída, então de manhã você acorda hétero, na hora do almoço, na hora do café da manhã, você já decidiu ser bi, e aqui... Não. Justamente porque uma coisa é socialmente construída, ela é profundamente arraigada, complexa, profunda, sutil, e a gente nem percebe como essa coisa se dá e como é que você age a partir daí. Né? Em gestos mínimos. Em coisas mínimas até. A sociedade está ali se movendo junto com você. Né? Não estou dizendo que somos simplesmente marionetes. Tá? Mas a gente faz isso. A gente reproduz o mundo. Se a gente não para pensar e refletir sobre esse mundo de maneira crítica, simplesmente reproduz. E naquilo que ele tem de mais opressivo, geralmente. E a gente acha que simplesmente está agindo. Né? Porque as coisas são assim. É melhor que sejam assim. Melhor para quem? Você nem parou para pensar às vezes, se é melhor assim. Veja o que a gente faz muitas vezes com a criançada, os nossos alunos. Né? Percebe, eu estou falando demais, eu estou chamando a atenção para muita coisa diferente. Vou dar um exemplo, mais um, só que assim, eu assisto muita aula. Né? E um dia acompanhei uma turma, né, da molecadinha no Zoológico de Brasília. Aí, né, para dar um exemplo, seriam vários, a professora muito querida, muito atenta, com a criançada toda, super zelosa. Aí chegamos lá, tinham 3 hipopótamos. Um grandão, um outro um pouco menor e o outro menorzinho. Assim, gente, olha lá, chega aqui, olha lá, ó. Um grandão, um pouco menor e o outro um pouquinho, bem pequenininho. Adivinhe quem é pai, quem é mãe, quem é filho. Ela já transformou numa família heterossexual, aqueles 3 hipopótamos não tinha nada a ver com a história. A gente não só naturaliza, né, as nossas experiências, como a gente depois transporta para a natureza aquilo que está na nossa cabeça. Nas nossas relações. Percebe que o negócio é maluco? É muito sutil. Eu, nos primeiros dias de aula, geralmente no primeiro, eu peço para se formarem 3 grupos em sala de aula, 3 casais. 2 homens, 2 mulheres e um casal misto, que eles têm que vir à frente, simplesmente para se cumprimentarem. Só isso. Cada grupo por vez. E depois eu pergunto para os alunos, para as alunas, enfim, estudantes, o que nós vimos ali, no que nós presenciamos naqueles poucos minutos, daquelas 3 conversas, que tem a ver com a sociedade em que estamos. Né? Daí eles vão,
vão apontando mil coisas, né? Como se tocaram, se deram um beijo, se não deram um beijo, os assuntos que abordaram, etc. Eu vou perguntando, que mais? Quando eles estão assim para explodir, eu ainda pergunto, que mais? Mas como que mais? Nós já dissemos tudo, mais um pouco. Como assim, que mais? De que lado eles se beijaram? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas a gente sempre faz do mesmo jeito. Sempre começamos pelo mesmo lado. Nunca ninguém te disse de que lado começar. Né? Mesmo quando um só, ou quando são dois, ou quando são três, nós começamos... então é natural. Não. A gente no Brasil faz sempre no mesmo lado. Eu morei na Itália. Na Itália eles começam do lado contrário. Eles também não sabem que eles fazem isso. E eu não sabia que eles não sabiam. Era cada beijo na boca que quase rolava. Né? E aí quando eu voltei, depois eu também não percebia, só não entendia porque tanta gente queria me beijar na boca. E eles acharam que brasileiro safado. Né? Ora, eu adquiri uma consciência prática, né? Sem ter uma consciência discursiva sobre isso. Nunca ninguém me disse, meu filho, ao sair de casa, beije pelo lado direito. Os italianos, ao sair de casa, beijam pelo lado esquerdo. Mas se fosse natural, as pessoas, né, descendentes italianos beijariam pelo lado esquerdo aqui, mas elas continuam beijando pelo lado direito sempre sem ninguém ter ensinado. Percebe o que eu quero dizer? Como é que a sociedade está presente em coisas que você nem imagina onde ela está? Construção social é isto, gente. Não é que a gente acordou de dia e decidiu ser uma coisa e fazer outra. Daqui a pouco por decisão, entenderam o que eu quero dizer? Né? Eu falei um pouco demais, mas eu queria já parar por aqui, porque nós fazemos isso, a escola é obstinada, e ela não percebe. Evidentemente, algumas coisas sim, né? A se dedicar a processo de normalização. E graças à escola, inclusive, que vocês estão em silêncio há mais de 20 minutos, sem se incomodar muito, porque foi a escola que te ensinou a fazer isso, não foi em casa, não é? Então, eu não estou dizendo que isso tudo é ruim, não, gente. Percebe? Agora, a gente tem que parar para perceber que as coisas são mais complexas e podem ter desdobramentos em coisas que a gente nem imagina. Em coisas muito sutis e complexas que a gente faz sem perceber que a sociedade está ali do teu ladinho. Tá? Obrigado, Rogério. Eu já queria de imediato, né? Temos muita coisa para falar, mas eu já queria saber se alguém procurou a Age aqui para uma questão, né? Obrigado, Age. Por favor, quem for falar se apresenta, diz o nome, de onde vem, para quem vai fazer a pergunta. Certo. Bom dia, gente. Se vira nos 30, tá? Rapidinho. Certo. Meu nome é Hermenegildo, sou aluno de graduação da Pedagogia da UFRN, no SERES, Centro de Ensino Superior do Seridó, em Caicó. É um prazer estar com todos aqui. Com a professora Lino Gomes, a minha pergunta vai para ela, porque eu sou do Laboratório de Educação, Novas Tecnologias e Estudos Étnico-Raciais, coordenado pela professora Maria de Fátima. E eu achei muito interessante a questão que a professora colocou, que a cidadania cabe para quem está no padrão hegemônico. E nós estávamos estudando a questão da necroeducação. A partir era um artigo a partir de Achille Mbembe, que falava sobre a necropolítica, trazia esse termo da necroeducação. Então é muito interessante ver que essas relações de poder estão muito inseridas na escola, e que essa necroeducação acaba também de reproduzir isso, de dizer para quem cabe o padrão da escola, para quem cabe o padrão da universidade. Nós vemos isso muito lá no SERES, quando muitos alunos negros, alunos de algumas especificidades não têm muita voz. É uma cultura que às vezes privilegia quem está em certos padrões hegemônicos. Como a senhora pensa isso, sobre essa questão da necroeducação? Pode fazer mais de uma? Vamos fazer uma rodada de duas, né? Acho que a colega já tinha levantado a mão ali também. Já? Oi, bom dia a todos e a todas. Eu sou Jovaneide, vim da cidade de Mogeiro, Agreste da Paraíba. E até peço desculpas aí a Rogério, porque na hora do café da manhã falei com Nilma e não sabia que tinha uma pessoa tão espetacular que ia me encantar como você me encantou. E a minha pergunta vai assim ser, já ressignificou e desconstruiu algumas coisas sobre as quais eu vou falar. Eu sou professora da educação básica, já passei anos iniciais, anos finais, ensino médio, etc. Daí, por que
Ou será que eu estou equivocada? Só nós, negros, você quebrou isso para mim hoje, é que tratamos da lei 10.639, 11.645, ou isso só entra no dia 20 de novembro. Ou quando acontece algo de extremo com o negro. Algo que já está normalizado, nem que a mídia fala muito pouco, tudo bem. Mas aquilo que foi extremo, tá? Aí daí, o professor de filosofia, o professor de sociologia, o professor de história e as datas significativas, como ontem, dos povos indígenas, e só. Aí aquilo também não aparece nos livros didáticos, ou muito pouco. E aí, como ressignificar isso? Como fazer? O que é que vocês sugerem para que a escola pública, ou já desconstruí hoje mais ou menos, tá? Que você... Oh, Nossa Senhora, fantástico também, tá? O que é um homem branco e uma mulher negra. Quando você diz, né? Essa semana eu vi na televisão que disse, aquele homem negro, tinha duas pessoas, aquele homem ali, o negro. Tá? Então isso assim acontece muito e eu sou uma defensora, talvez porque sou negra e de toda uma estrutura negra. Então assim, como, já que é ressignificar o ensino para promover mudanças na aprendizagem, como a gente fazer isso? Como brancos, negros, como a diversidade que está na escola, com as diferenças que estão na escola, as identidades, os territórios. Como fazer para que isso realmente se efetive e ressignifiquemos a nossa prática? Obrigada. Obrigado. Adi, já tem uma colega lá atrás. Eu vou pedir para quem quiser se inscrever, por favor, faça agora. A gente vai fazer mais 2 questões, porque o nosso tempo já está próximo do fim, tá? Já, passa rápido. Professora Nilma, por favor. Vai fazer as questões? Não, vamos responder primeiro as 2 e depois a gente faz as outras. Do Rogério, né? Então tá. Bom, é muita coisa, né? Não sei como é que eu... Primeiro eu vou chamar a atenção de que é justamente os movimentos, né, que indagam as normalizações e as normatizações, digamos assim, que ajudam a nossa sociedade a se repensar e ajudam a nós mesmos a repensarmos as nossas próprias ações. E no que diz respeito a conceitos e vivências políticas macro, né, como a gente vai falar, a cidadania para todos, o direito para todos. Lembra que antigamente, gente, eu estou com o negócio de antigamente, há alguns tempos, assim, estou tão velha assim, né? Nós falávamos todos, e aí estava incluído, achávamos que estávamos incluídos, e que hoje, se a gente fala todos, todas e todes, que muita gente briga com a chamada linguagem neutra, é porque nós estamos reconhecendo a própria diversidade que existe no nosso mundo, na nossa sociedade, e que nós temos que, discursivamente, se nós avançamos democraticamente, discursivamente, nós também temos que mostrar até onde nós avançamos na inclusão ou no reconhecimento dessa diversidade e das diferenças também. São ações políticas, gente. Nós gostamos de repetir Paulo Freire, que fala que a educação é um ato político. Mas o que é que Paulo Freire estava dizendo na radicalidade de pensar que nós, no campo da educação, não atuamos apenas pedagogicamente, mas nós atuamos o tempo inteiro politicamente? Quando o Rogério coloca todas essas questões, imaginemos nós, na educação, com toda essa leitura e com toda essa consciência, como que o nosso ato de educar ele vai acontecer cotidianamente. Nós não podemos pensar que essas discussões todas acontecem do lado de fora da escola e dentro da escola não. Não é isso? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a necroeducação, né? Agora as pessoas começam a fazer essas pontes com a necropolítica também, né? Eu fico pensando, nunca refleti muito sobre, mas fico pensando que a escola, a instituição escolar, ela deveria, por excelência, ser o espaço da vida e não o espaço da morte.
E isso é muito complicado, principalmente nos últimos dias, com tudo que a gente tem enfrentado na educação e principalmente na educação básica. Mas isso não pode tirar de nós o compromisso com a vida e vida com dignidade. Então, se nós pensamos que a necropolítica ela tem, em síntese, essa ideia, quando vai além de pensar a biopolítica, e ela está nos chamando a atenção para que o Estado, muitas vezes, em muitas sociedades, ele não simplesmente rotula quem vai morrer e quem vai viver. Esse Estado que tem o poder da vida e da morte, como Achille Mbembe fala, como inspirado em Foucault e tantos outros autores, mas ele deixa morrer. Não intervém para que determinados grupos morram, literalmente. E quem são os grupos que morrem, nesse caso, que são deixados para morrer? Geralmente, são esses grupos discriminados, excluídos, são aqueles que lutam pelos seus direitos, etc. Ou que têm representantes que lutam pelo direito dessas pessoas, desses sujeitos. Então, o deixar morrer, isso é muito sério quando nós pensamos do ponto de vista do Estado, do arcabouço do Estado, da violência, da questão da insegurança, pública e tudo mais. Mas quando nós olhamos para a escola, e se a gente for pensar, será que nós contribuímos também para uma necroeducação? É muito sério. Porque esse deixar morrer pode não ser somente a morte física, pensando no nosso espaço, mas pode ser uma morte simbólica, pode ser uma morte psíquica, não é isso? Pode ser uma morte dos seus sentimentos, dos seus desejos. Então, eu acho que pensar a necroeducação, trazendo para o nosso campo essa discussão, poderia nos ajudar a pensar como lidar com todas essas dimensões que nós estamos chamando a atenção aqui e como fazer a reversão daquilo que Paulo Freire chama de uma escola com sentido para a vida, com sentido da vida. São dimensões que hoje estão colocadas para a sociedade de um modo geral, mas as instituições escolares, pelas próprias especificidades de ser um espaço de formação, que, como dizia o próprio Paulo Freire, também pode deformar, nós temos essa responsabilidade, digamos assim, política pedagógica de pensar e refletir sobre todas essas questões. Eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de falar. Obrigado, Nilma. Eu já passo de imediato para Rogério dialogar com a outra colega. Eu vi só o finalzinho do seu nome. Juvaneide. Neide, obrigado pelo carinho. Mas, enfim, gente, dialogando muito com o que a Neide colocou, o que eu queria sublinhar é que, se nós lutarmos, para buscarmos um espacinho, na casa grande dos normais, a gente muitas vezes não está lutando contra uma série de processos opressivos que produzem esses sujeitos normalizados. Que ninguém está muito feliz nesse mundo não, tá, gente? Desse mundo normalizado. Até se você pensar, por exemplo, que a masculinidade hegemônica, tal como ela se coloca como modelo e referência, ela é inatingível, esses rapazes estão sofrendo bastante, viu? Esse seu maridão hétero, homem de verdade, que não tem coragem de chorar, de dar um abraço, de ser, e não tem coragem de ir ao médico, não cuida da saúde, que lá antes atrás, vocês lembram, que não queria usar capacete, não por acaso os que mais morrem no trânsito, que mais morrem no acidente de trabalho, assim por diante. Vejam como as coisas vão se alimentando. O machismo produz mais mortes no trânsito, mais morte violenta em tudo quanto é, nas casas, mortes no trabalho e assim por diante. Olha só quanto a gente está pagando bem caro, por simplesmente não pensarmos, não nos organizarmos suficientemente, enfim. Vamos colocar de outra maneira, por ser mantido essa casa grande do universo da normalização. Então, mais do que com isso, eu não estou dizendo, por exemplo, que eu sou contra pessoas que queiram se casar. O casamento tem que ser um direito a todos. Até porque o casamento na nossa sociedade, pelo direito civil, tal como colocado, ele te dá direito a uma série de outras coisas que sem casar você não tem esse direito, certo? Entre eles o de dar o golpe do baú. Não é só por amor que as pessoas se casam não é mesmo? Aí fica o movimento gay fazendo um discurso bem sobre amor. Gente, não é sobre amor que as pessoas se casam não, pera aí. Mas enfim,
Nos anos 60, os movimentos sociais lutavam contra o capitalismo, contra a guerra, né? Contra as opressões religiosas, né? Hoje, olha só como é que a gente está. A gente quer um casamento para chamar de nosso, eu quero ir para o exército, eu quero uma igreja para... Percebe? A gente não está mais mudando tanto o mundo. A gente está se mudando para caber nesse mundo. Não sei o que está dizendo isso, é Sarah Schumann. Né? Agora, de novo, não sou contra quem queira se casar, acho ótimo, lindo. Mas me convidem, eu vou, é assim por diante. Agora, faço vexame, bebo muito, enfim. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: nós teríamos que mudar o nosso ordenamento jurídico de modo que pessoas casadas ou não possam ter os mesmos direitos, que a fonte daquele direito não tem que se passar necessariamente pelo casamento. Até porque nem todas as pessoas estão no mercado matrimonial, no mercado matrimonial nas mesmas condições. Tem gente que não quer se casar. E as pessoas que não querem se encaixar nessa norma de jeito nenhum, o que a gente vai fazer? Vai continuar deshumanizando? Então, essa lógica de buscar a normalização a qualquer custo para arranjar um puxadinho ali, alimenta a lógica de marginalização de quem já está fora. Ok? E é usada essa mesma luta pró-inclusão em favor daqueles que estão lá embaixo. Percebem? Então, assim, acho que a gente não precisa contribuir para isso. E a gente faz isso cotidianamente. A escola, né, eu ouço muita coisa assim, as pessoas dizem, não, mas o racismo, não sei o que, está na sociedade, não está na escola. Eu queria saber, sociologicamente, como é que a gente separa a sociedade de suas instituições, entre ela a escola. Primeira coisa. E digamos que a escola só herdasse, e daí ela não tem nada a fazer com isso? Mais do que herdar, a escola consente o racismo, consente o sexismo, a homofobia, o capacitismo. E mais do que consentir, ela cultiva, ela ensina. E a gente faz isso nas mais diferentes maneiras. Muitas críticas ao ensino religioso chamam a atenção para o quanto que o espaço do ensino religioso tem sido espaço de intolerância religiosa, né? De intolerância sexual, de gênero, etc. Uma coisa que geralmente não nos passa muito pela cabeça, quanto isso pode ser fator... O ensino religioso pode ser de uma outra coisa ainda. Lembrando um livrinho, né, de ensino religioso que circula em vários municípios no Brasil, que diz assim, Juquinha. Juquinha é uma criança que enxerga, que vê com as mãos. Né? A criança cega. Aí a professora, então, vai falar do Juquinha para os alunos. Molecadinha. Aí ela diz assim, gente, então vamos vendar nossos olhos e vamos experimentar por 10 minutos a experiência do Juquinha. É uma experiência muito aproximada, mas vamos lá. Aí eles se chocam, batem, caem, riem, choram, tá, por 10 minutos. Aí quando termina essa experiência, né? Muito bem, gente, agora oremos. Senhor, agradecemos por enxergarmos. Né? Percebem o que eu quero dizer? Em vez de ser uma experiência para falar sobre capacitismo, né, discriminação, preconceito, privilégios, etc., violência, barreiras que têm que ser eliminadas, a gente simplesmente agradece que a gente está do lado certo. Percebem? A gente faz isso. Então, ao mesmo tempo, isso é um problema muito sério no início, quando a gente criou a SECAD lá em 2004, né, que a gente encontrava, mesmo na estrutura do MEC, figuras até muito bem intencionadas que diziam, né, para a gente, bom, eu sou a favor da diversidade, mas eu sem perder a qualidade. Né, então, primeiro a gente consegue a qualidade, melhora o tal do IDEB, e depois a gente vê a tal da diversidade, tá bom? Aí, o que eu queria chamar a atenção? Que essa escola, que essa sociedade, mas vamos pensar na escola. Essa escola que ensina, cultiva, permite o racismo, é uma escola pior para os brancos que lá estão. Que essa escola que cultiva o sexismo é uma escola pior para os meninos que lá estão. Gente, os meninos vão muito mal em português, poesia, etc., porque é coisa de menina. Eu me lembro, fui numa cerimônia de premiação de redação, a diretora começou, e o diretor, eram os dois, eles disseram o seguinte, olha gente, meninas, vergonha, quem ganhou o prêmio esse ano é o menino. Ele subiu todo envergonhado no palco, né? Nós já estamos produzindo essa inabilidade, né, masculina de lidar com o sensível. Percebem? Eles estão perdendo. Uma escola homofóbica é pior para os héteros de verdade que ali estão. Percebe o que eu quero dizer? Então, lutar contra o racismo, contra o sexismo, contra a homofobia, o capacitismo, etc., é lutar por uma escola melhor para todos. As cotas demonstraram isso nitidamente para a gente. Quantas universidades melhoraram a qualidade do aprendizado, que é o tema, uma das palavras-chave do evento, é fundamental. Você não vai ter qualidade na escola se a escola continuar sendo um espaço de discriminação.
É isso que eu quero dizer. Não em favor de alguns. Percebem? Não estou defendendo uma política de minoria. Defender essa agenda é uma agenda que, na verdade, deveria ser universal. Porque enquanto dizer, se eu tenho dó de mim, que a minha dor é muito grande, em vez de investirmos essa matemática moralista da dor, seguinte, você tem dó de mim não, mas saiba que você está pagando um preço muito alto também. É claro que você tem privilégio nisso, mas você paga também. E não é bom para você, não é bom para o teu filho. Percebem o que eu quero insistir? É da gente ter um discurso do ponto de vista político muito mais potente do que simplesmente coitadinho dessa gente, que merece ser acudida porque senão eles ficam fora da universidade. Não, eles precisam vir, né? Eles e elas, enfim, a universidade, a escola, o que for. O espaço tem que ser um espaço em que as pessoas possam vibrar, né? Buscar a sua felicidade, né? Aprender a respeitar e reconhecer as diferenças, em favor de todas as pessoas, e ninguém está fazendo favor nenhum. É isso, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Rogério. Vou pedir, por gentileza, que os próximos 2 colegas que vão colocar questões sejam bastante breves, porque, na verdade, o nosso tempo acabou de encerrar. Então, já vou pedir perdão aos organizadores também, para que a gente seja bem breve na questão e na resposta. A Nilma e a Rogério também. Obrigado. Ok. Bom dia a todos. Saúde a professora Nilma, professor Rogério. Eu vou tentar ser muito breve na pergunta. Entendendo a escola como um espaço múltiplo de muitas atribuições, entre elas, pegando um gancho em Libânio, que é educar e instruir, e esse grande desafio, que é ter uma educação de qualidade com respeito à diversidade, eu gostaria de perguntar aos professores o seguinte: quem estaria mais apto ou preparado para auxiliar na construção de uma educação com respeito à diversidade? Se a prática docente, o professor, ou as políticas de Estado? Muito obrigado. Já tem outro colega? Bom dia. Minha pergunta, eu fiquei inquieta com a fala da colega, que eu só vi a cor da blusa dela verde, Neide. Isso. E aí eu queria, dirigir a minha pergunta para a professora Nilma, já pegando a fala dela, que foi excelente, que ela trouxe em discussão algo que nós calamos dentro da escola. A gente tem um PME, um Plano Municipal de Educação, que a gente não lê às vezes. E aí lá temos que trabalhar a cultura afro, a cultura indígena. Mas é só a gente realmente discutir isso no coletivo. Hoje aqui está as professoras da Zona Rural de Pureza, aqui, significando. A gente participou antes da pandemia do momento com o professor Daniel Muduruku, mudou o nosso pensamento em relação à cultura indígena. E aí ela trouxe uma questão bem importante: a gente não comemora datas. A gente vem estudando, o motivo de estar aqui, justamente para alinhar o nosso currículo. E aí eu vou colocar aqui a nossa ideia e para a professora dar uma opinião dela. E aí no coletivo decidimos estudar a cultura indígena, pesquisando. A gente mal conhece o nosso município. A gente vai fazer um Citertour para conhecer o próprio município. E daí, esse primeiro bimestre, a gente está estudando a cultura indígena. Nós estamos estudando e trazendo para a sala de aula. No segundo semestre, iremos estudar desde a educação infantil a cultura afro. Porque, assim, se fala muito, mas a gente precisa estar nesses movimentos de pesquisa, de ver o que já temos, né? Então, uma disciplina que eu paguei num curso recente, etnoleitura, né, um curso em alfabetização mais neurociência, me deu mais respaldo para estar trabalhando e trazendo essas questões para a escola. Então, professora, na sua opinião, alinhar nossa prática pedagógica, trazendo realmente essas culturas para a sala de aula, não só no dia da consciência negra, vamos pintar e fazer as bonequinhas, vamos fazer turbante e depois ninguém discute a importância, né, de turbante. Eu adoro usar turbante e me sinto bem, geralmente, quando eu vou para um espaço, ninguém usa.
Até minha própria irmã, lá vem você e seus turbantes. Eu tenho turbantes de todas as cores. Mas hoje eu vim com ele solto, livre. É minha vontade. E aí eu não critico negra que alisa, se ela se sente bem. Então eu uso o meu liso, se eu quiser, eu uso o meu com turbante, sem turbante, enfim. E aí a gente já trouxe isso para a comunidade. Que tem mais negra, alisando o cabelo na adolescência por não entender as suas raízes. Aí eu fecho nessa discussão aqui. Obrigado. Já passo de imediato para a professora Nilma. Nilma. E depois Rogério responde do colega também. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Ver se eu estou correta. Quem está mais apto se é da educação para a diversidade, se é a escola ou se é a política de Estado, é isso? Eu não compreendi? Bom, sinceramente, eu não sei se a gente pode colocar nesse plano quem é mais consciente ou quem é menos consciente. Eficiente. Quem é mais eficiente ou quem é menos eficiente. Não sei se a gente pode colocar nesse plano. Porque, não sei como que o Rogério pensa isso, mas o que eu vejo é que essas dimensões, de alguma forma, elas estão interligadas, mas não separadas. Porque, veja bem, eu vou sempre pensar nessa experiência que eu, Nilma, e aí vem a questão da construção da diferença, a construção da identidade, onde no movimento social eu aprendi muito a ser quem eu sou. No movimento negro eu aprendi quem eu sou. Eu sou uma mulher negra que me cresci sabendo negra. Eu não venho daquela família negra que não se sabia negro e tal. Eu venho de uma família que se sabia negra. Meu pai era um líder comunitário, né? Eu venho de uma família que eu ouvia dizer que nós éramos bonitos. Eu ouvi dizer que eu era feia na escola. Quando eu tinha 7 anos, eu entrei para a escola, alguém me falou que eu era feia, que meu cabelo era bombril, né? Então, o movimento, ele me ensina muito. E acho que talvez por isso eu tenha a discussão de que o movimento negro é um educador. E eu acho que outros movimentos sociais também o são. Então, se não fosse, com todas as contradições que nós temos, né, os movimentos sociais, o Rogério falou alguns aqui do movimento LGBT, e o movimento negro também tem N contradições e questões, mas se não fosse a nossa articulação, e aí eu não estou pensando no movimento social como um ente separado do mundo, somos nós. Alguns de nós que nos organizamos, alguns de nós que bebemos na fonte de outras referências, alguns de nós que nos organizamos para tentar fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade que caiba todo mundo. Que caiba todo mundo no campo dos direitos, que não deixe ninguém de fora, né? Então, na minha perspectiva, esses movimentos, as nossas organizações, a luta dos docentes, das docentes, tensionam o Estado. Tensiona o Estado, e eu gosto muito da ideia de que alguns juristas trabalham, né? Tensiona o Estado para que ele saia da neutralidade estatal, para que ele pare de tratar todo mundo universal, somos todos iguais, etc., encobrindo uma série de desigualdades e diferenças, mas que ele pense que alcançar uma igualdade sem uma equidade acaba não conseguindo fazer justiça social que nós tanto precisamos numa sociedade desigual como é a nossa. Então, a palavra desigualdade, a questão da desigualdade, ela tem que caminhar junto com todas as nossas discussões sobre identidade, diversidade e diferença. Esse tensionamento vai para o Estado. O Estado, então, ele está tensionado. Então, quando o Rogério fala as ações afirmativas é uma resposta estatal. É uma resposta do Estado a uma pressão social. A discussão não veio de dentro do Estado. Veio na pressão para que o Estado se movimentasse. A CECADI, no Ministério da Educação, quando ela existiu, foi extinta, agora voltou de novo. Ela não existe porque os políticos da educação, do Ministério, do governo, falaram, olha, está ausente essa dimensão na política pública educacional que nós fazemos. Ela veio por uma pressão dos movimentos sociais para que o Ministério da Educação, na sua política educacional, também incluísse políticas que levassem em consideração a diversidade. E aí, muitos conceitos de diversidade estavam lá dentro, tá? Não só esse com o qual eu trabalho. Então, eu entendo que você tem não uma eficiência,
mas você tem uma pressão por mudança, uma pressão por uma política que caminhe mais no sentido de construção de equidade, construção de justiça social, há um tensionamento para que o Estado, então, se modifique nas formas estruturantes de poder, como ele vem se constituindo, que invisibiliza exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui, que retira do lugar da política, e principalmente no caso da política educacional, a responsabilidade de fazer, de atentar, de formar professoras e professores, e pensar livro didático, pensar Programa Nacional de Biblioteca na escola, nessa perspectiva que nós estamos falando aqui. Então, esse é um ponto. E a prática docente também é tensionada. Também é tensionada a não ser a mesma prática docente da época que eu estudei, nos anos 80. E é isso que a gente tem que pensar. Imaginem, se a gente hoje tem a mesma concepção, ou o mesmo tipo de prática, o mesmo olhar para os sujeitos, o mesmo olhar para as desigualdades, para as diferenças, que nós tínhamos da época que nós nos formamos. Vamos pensar a gente aqui. Então, não é também o caso da eficiência, mas eu acho que é o caso de uma mudança, de um tensionamento para uma mudança, para que essa escola que nós temos, essa educação que nós temos, ela esteja em sintonia com a dinâmica do tempo que nós vivemos, não com o tempo dos nossos avós. Então, eu diria isso. Em relação a outra pergunta que foi feita, eu diria isso, é muito complexo, mas eu acho assim, muito legal que a prática das professoras que participaram desse processo de formação, ela foi instigada a mudar. E eu acho isso é educação, isso é o processo educacional. O processo educacional não é só o outro e a outra, é o tanto que nós também, professoras e professores, somos questionados, indagados, problematizados e vemos que nós também temos que construir, produzir mudanças na forma como nós entendemos, como nós agimos, como pedagogicamente nós nos organizamos. Então, eu acho que é muito legal que tenha acontecido algo que tenha mobilizado, né? Do ponto de vista, vamos pensar assim, da legislação, as escolas trabalharem tantas dimensões da cultura afro-brasileira, da cultura negra, africana, quanto da cultura indígena, hoje nós temos uma legislação que orienta as escolas a obrigatoriamente trabalhar com essas questões, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Ela foi alterada pela 10.639, pela 11.645. Então, o que a escola está fazendo é estar, digamos assim, sintonizada com essa mudança legal, que não é só uma mudança legal. Ela é fruto do que eu estava falando anteriormente com o professor. A gente só tem essa discussão hoje, como LDB, podemos fazer mil e outras questões, produção de material didático, etc., etc., porque grupos se organizaram sensíveis à forma desigual como as diferenças têm sido tratadas, em determinadas diferenças, aí nós estamos falando das questões indígenas, das questões afro-brasileiras, tensionaram o Estado, pressionaram o Estado, tensionaram a escola e tensionaram a universidade, gente, a produção do conhecimento, a pesquisa, e é por isso que nós tivemos alterações dentro da Lei de Diretrizes e Bases. Então, isso aí, ouvindo o relato, vamos pensar se a gente está sintonizada. Agora, o que eu acho que é mais desafiador é o que nós fazemos com a prática pedagógica, que aí é uma coisa que só a educação faz. Alguns vão chamar da transposição didática, né? Como é que você faz com todo esse arcabouço de conhecimento, de troca que nós estamos fazendo aqui, e transforma isso numa ação cotidiana em 50 minutos das aulas, não é isso? Na educação de jovens e adultos à noite, com os estudantes do ensino médio, com os jovens, com as crianças, com a educação infantil. Gente, na minha perspectiva, desculpem isso, eu estou assim, puxando demais para o nosso lado, professoras e professores. Isso está fascinante na educação. Isso, para mim, é o que é fascinante na ação pedagógica. Essa articulação, transformação e essa dimensão que nós temos que fazer na nossa prática, que é a relação com o conhecimento, mas em primeiro lugar é a relação com os sujeitos e com a vida desses sujeitos. Assim como a gente tem a morte física, simbólica, psicológica, também a vida pode ser entendida nesse sentido. Quando o Rogério fala de uma experiência enriquecedora, que tem a experiência com beleza, etc., etc., é disso que nós estamos falando.
Então, muitas vezes eu falo assim, eu vou abandonar todas as datas comemorativas, agora a gente não faz mais nada disso. Não dá. Não, gente, eu acho que é a forma como você ressignifica isso. Nada datado, nada estático, nada físico. Nós tivemos aí o dia que a gente ressignificou o próprio Dia do Índio. Ressignificado por quê? Porque nós aprendemos com as lutas indígenas. E a gente tem que ampliar a nossa própria experiência. Porque a nossa tendência é a gente fixar na minha experiência de mundo, para a partir dela eu basear a experiência das outras pessoas no mundo. E não é assim. Tanto é que a professora falou, olha, nós não conhecíamos as questões indígenas, nós ficamos sabendo, e não está tão longe da gente assim. Então, as experiências de vida das pessoas, de lutas por direitos, de lutas por reconhecimento, estão muito perto de nós, quando não somos nós que estamos fazendo isso. Vamos pensar em nós, mulheres. Há tempos atrás, já vou eu com esse tempo, há tempos, nós, mulheres, estaríamos aqui sentadas, de short, de calça comprida, de cabelo curto, de cabelo comprido, negras, brancas, mestiças, etc. Nesse lugar do conhecimento, estariam os homens brancos aqui. Não estaremos nós. E se eu estou sentada nessa cadeirinha aqui, é porque muita gente lutou para que eu estivesse sentada nessa cadeirinha aqui. Assim como vocês que estão aí. É ou não é? Então, é isso. É como que você, aprendendo com esse outro, você ressignifica práticas que estavam cristalizadas, normalizadas, cheias de discriminação, cheias de exclusão. E a gente olha para essas práticas e indaga essas práticas e fala, não mais desse jeito eu vou trabalhar essa chamada data comemorativa. Mas como que a dimensão da cultura, da riqueza, da beleza, da estética, da vida, da luta política, desses grupos todos que nós podemos falar aqui, como que elas estão presentes ao longo da minha prática pedagógica, ao longo do cotidiano escolar. Sabe, superar a ideia do calendário todo marcadinho e entender que o mundo é muito mais dinâmico, mais complexo. E na hora que eu vou lá e coloco só aquela data, eu entro na questão da norma que o Rogério estava falando. Eu não impacto isso. É disso que nós estamos falando. Acho que é disso que nós precisamos cada vez mais avançar no nosso campo educacional. É isso. Obrigada. Obrigado, Nilma. Gente, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês nessa mesa, agradecer novamente a disponibilidade e a generosidade de Nilma e Rogério de partilharem conosco essa discussão. Nosso tempo já tinha acabado há um certo tempo, como eu disse, né? Mas eu queria sugerir que vocês procurassem Nilma e Rogério aqui para bater um papo. Eles estão aqui disponíveis para a gente, depois por e-mail também. E já fica como sugestão 2 textos deles sobre essas temáticas, né? Da professora Nilma, o artigo Antirracismo em Tempos de Incerteza, que foi publicado em 2021. E do Rogério, o livro publicado ano passado, chamado A Invenção da Ideologia de Gênero, um projeto reacionário de poder, pela editora Letras Livres. Tá bom? Fica a sugestão. Obrigado a todos e a todas novamente e boa continuação do evento.